O Afeganistão está entre as raras nações que nunca foram conquistadas ou colonizadas, apesar das tentativas implacáveis de alguns dos impérios mais poderosos da história. Alexandre o Grande, os persas, os mongóis, o Império Britânico e até mesmo a União Soviética, todos falharam em subjugar esta terra resiliente. Muitos estrategistas atribuem a resistência duradoura do Afeganistão ao seu terreno formidável. As vastas cordilheiras escondem vales ocultos, trilhas secretas, mirantes estratégicos e extensas redes de cavernas perfeitamente adequadas para abrigar exércitos inteiros e frustrar invasores estrangeiros. Mesmo hoje, forças militares modernas equipadas com tecnologias avançadas e capacidades de vigilância lutam para navegar pela paisagem desafiadora do Afeganistão. Soldados encarregados de eliminar insurgentes se veem repetidamente superados e confundidos pelo terreno. No entanto, enquanto patrulham trilhas remotas nas montanhas, voam drones de vigilância no alto e entrevistam moradores locais, alguns soldados tropeçaram em relatos perturbadores, encontros sugerindo que as montanhas escondem muito mais do que apenas insurgentes. Esses militares falam de testemunhar criaturas há muito descartadas como mitos ou consideradas extintas, particularmente gigantes escondidos nas profundezas das montanhas afegãs. O C-17 pousou com um solavanco que fez meus dentes tremerem. Após 14 horas no ar, minha bunda estava dormente e minha mente estava confusa pelos sedativos de grau militar que praticamente me forçaram a tomar para garantir que eu dormisse durante o voo. Pela pequena janela, Bagdá se estendia sob uma névoa de poeira e fumaça, não exatamente a versão de brochura turística do Iraque. "Bem-vindos à caixa de areia, pessoal", gritou o sargento Mills, enquanto o avião taxiava até parar. "Bem-vindos ao acampamento Vitória." Vitória. O nome parecia uma piada de mau gosto, mesmo então, no final de 2004, quando o otimismo sobre a guerra já estava indo pelo ralo. Coloquei minha mochila no ombro e segui a fila arrastada de soldados descendo a rampa para a parede de calor. O ar me atingiu como um forno aberto, seco e escaldante, mesmo com o sol se pondo, criando longas sombras pela extensa base militar. "Especialista Carter", uma voz gritou. "Ryan Carter." Um cabo magricela com uma prancheta acenou para mim. "Você está na equipe de segurança do perímetro. Reporte-se ao sargento Dawson às 6 horas da manhã amanhã. Esta noite, se acomode na zona C, T4. Assenti, tentando não mostrar minha decepção. Segurança do perímetro. Serviço de guarda. Não era exatamente o que eu havia imaginado quando me alistei depois do 11 de setembro, sonhando com heroísmo e propósito. Mas é assim que é o exército, vendendo aventura e entregando monotonia com um toque de perigo. O acampamento Vitória foi estabelecido em 2003, ao redor do complexo do Palácio Al-Fal, de Saddam Hussein. No final de 2004, abrigava mais de 14 mil pessoas e servia como base principal para as forças da coalizão. Apesar de seu perímetro fortificado, o acampamento era frequentemente alvo de ataques de morteiro insurgentes e o pessoal relatava altos níveis de estresse devido à ameaça constante de violência. Menos documentados eram os numerosos relatos de fenômenos inexplicáveis que começaram a surgir durante este período. A tenda era padrão militar, lona verde-oliva, esticada sobre postes de alumínio, abrigando 12 soldados em beliches duplos. Peguei um beliche vazio embaixo perto do fundo, o mais longe possível da porta. Quanto menos movimento, melhor. "Você é o cara novo?" Piker Swing, um especialista robusto com cabelo raspado e olheiras escuras, estendeu a mão. "Mike Reeves, estou aqui há 4 meses. Ryan Carter", disse apertando sua mão. "Acabei de chegar." "Palavra de conselho", Reeves disse baixando a voz. "Serviço no perímetro não é ruim durante o dia. À noite, porém." Ele olhou ao redor como se verificando quem poderia estar ouvindo. "Fique alerta, e não apenas para insurgentes.
Ri, mas Reeves não riu junto. O que isso quer dizer? Ele deu de ombros. Você vai ver. Só não saia vagando sozinho depois de escurecer. Antes que eu pudesse pressioná-lo, um chamado para a comida mandou todos saindo arrastando os pés. Segui, atribuindo o aviso de Reeves ao típico trote de novatos. A tenda do refeitório fervilhava de conversa, o ar espesso com o cheiro de comida institucional e odor corporal. Sentei com minha bandeja de algo que se aproximava de almôndega, ouvindo soldados trocarem histórias sobre casa, reclamarem de oficiais e especularem sobre quando finalmente poderiam deixar este inferno. A noite caiu rapidamente no deserto. Quando saí da tenda do refeitório, a escuridão havia engolido o acampamento, pontuada por holofotes duros que criavam ilhas de iluminação amarela doentia em meio a sombras profundas. Os geradores zumbiam sua cantiga de ninar mecânica constante, um som que logo aprenderia a ignorar, como meus próprios batimentos cardíacos. Caminhei de volta para minha tenda sozinho, o cascalho estalando sob minhas botas. O ar havia esfriado, mas ainda parecia respirar através de um cobertor de lã. Quando passei entre dois contêineres de suprimentos, algo se moveu na minha visão periférica. Parei, virei. Nada além de escuridão entre os contêineres. No entanto, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Os pelos da minha nuca se arrepiaram enquanto espiava nas sombras, minha mão instintivamente indo para onde minha arma lateral estaria se eu tivesse recebido uma. Alô? Swing, minha voz soou menor do que eu pretendia. A escuridão não ofereceu resposta, mas juro que ela se aprofundou, como se estivesse se reunindo. Um arrepio passou por mim apesar do calor persistente. Se recomponha, Carter, murmurei para mim mesmo. Nervosismo da primeira noite. Corri de volta para minha tenda, tentando ignorar a sensação de olhos perfurando minhas costas. Numerosos soldados estacionados no acampamento Vitória entre 2003 e 2008 relataram avistamentos e experiências inexplicáveis, particularmente durante turnos noturnos. Embora psicólogos militares atribuíssem a maioria dos relatos ao estresse de combate, privação de sono e aos efeitos desorientadores da implantação, a consistência de certos detalhes em testemunhos não relacionados alimentou especulações sobre fenômenos além da explicação convencional. O sono não veio facilmente naquela primeira noite. O catre era desconfortável, a tenda sufocante, apesar dos ventiladores industriais circulando o ar quente ao meu redor. Outros soldados roncavam, murmuravam ou se viravam inquietos. Lá fora, a base nunca dormia verdadeiramente. Veículos passavam roncando, rádios crepitavam e, ocasionalmente, explosões distantes nos lembravam por que estávamos lá. Devo ter cochilado eventualmente, porque acordei sobressaltado às 3 horas, segundo o meu relógio. Algo me havia puxado do sono, um som talvez, ou apenas o instinto de soldado que se desenvolve em lugares perigosos. A tenda estava quieta, exceto pela respiração de homens dormindo e o zumbido constante dos ventiladores. Fiquei imóvel, ouvindo. Então ouvi um arranhão suave do lado de fora da parede da tenda, ao lado do meu catre, como unhas arrastando lentamente pela lona. Virei minha cabeça, encarando a parede da tenda a apenas centímetros do meu rosto. O arranhão se moveu, traçando uma linha paralela ao meu corpo. Minha boca secou. Queria gritar, acordar alguém, mas o orgulho me manteve em silêncio. O que eu diria? Estou com medo de ruídos no escuro? O arranhão parou diretamente atrás de onde minha cabeça descansava. Na luz fraca filtrando pela tenda, pude ver uma leve depressão na lona, como se algo estivesse pressionando contra ela do lado de fora. Prendi a respiração, coração martelando. A depressão se aprofundou, formando o contorno do que parecia uma mão. Então, desapareceu. Fiquei congelado, me esforçando para ouvir qualquer som de movimento lá fora. Nada. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram minutos,
Me convenci de que era apenas um colega soldado tropeçando de volta do serviço de latrina, usando a tenda como apoio. Quando finalmente voltei a adormecer perto do amanhecer, sonhei com sombras se movendo independentemente de seus donos e olhos observando da escuridão. Olhos vermelhos que pareciam flutuar na escuridão entre as tendas e edifícios do acampamento Vitória. Na manhã após minha chegada, me reportei para o serviço no perímetro, com olhos arenosos por falta de sono. O sol nascente já havia tornado o céu um azul pálido e desbotado, prometendo outro dia de calor impiedoso. "Carter, você ficará no canto noroeste hoje", disse o sargento Dawson, um homem curtido com pele como couro bronzeado. "Acompanhe Jenkins na sua primeira semana. Aprenda a rotina." Jenkins era um cabo magricela com um olhar fixo permanente de 1000 jardas. Enquanto caminhávamos para nosso posto, debati se deveria mencionar o estranho som de arranhão da noite anterior. "Dormiu bem?" "Component placement." Jenkins perguntou, aparentemente lendo meus pensamentos. "Na verdade, não", admiti. "Achei que ouvi algo do lado de fora da tenda. Provavelmente nada." O passo de Jenkins vacilou por apenas um momento. "Que tipo de algo?" "Como unhas na lona, pressão estranha como alguém empurrando a parede." Ele assentiu lentamente. "Acontece. O vento pega à noite às vezes. Cães vadios também." Mas seus olhos contavam uma história diferente. O especialista Michael Jenkins foi entrevistado em 2015 para este documentário. Embora tenha confirmado discutir ocorrências estranhas com o especialista Carter, inicialmente se recusou a elaborar sobre suas próprias experiências. Após várias horas de conversa com o equipamento de gravação desligado a seu pedido, Jenkins descreveu o que chamou de "a coisa que nos observar o perímetro." No dia seguinte, ele contatou nossa equipe de produção para cancelar toda a participação futura. O perímetro noroeste era um trecho de barreiras de concreto e arame farpado voltado para uma extensão de deserto árido. Nossa torre de guarda era pouco mais que uma caixa de compensado sobre palafitas, assando no sol. Deste ponto de vista, o acampamento Vitória se estendia atrás de nós, uma justaposição bizarra de utilidade militar e arquitetura palaciana extravagante de Saddam. "Não acontece muito durante o dia", Jenkins explicou, examinando o horizonte através de binóculos. "Turnos noturnos é quando fica interessante. Insurgentes às vezes." Ele baixou os binóculos. "Às vezes outras coisas." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, nosso rádio crepitou com uma verificação de rotina. O resto do dia passou em monotonia entorpecente, as horas marcadas apenas pelo rastejo do sol pelo céu e o suor encharcando meu uniforme. Naquela noite, na tenda do refeitório, encontrei Reeves e deslizei no banco em frente a ele. "Como foi o primeiro dia de serviço no perímetro?" Ele perguntou em volta de uma bocada do que o exército otimisticamente chamava de frango. "Chato pra caramba." Jenkins ficou falando sobre o turno da noite ficar interessante, mas não quis explicar. Reeves trocou olhares com o soldado ao lado dele. "Você já tem rotação noturna?" "Amanhã. 22 horas às 6 horas." "Boa sorte com isso." Reeves empurrou sua bandeja para longe. "Jenkins viu algo incomum hoje?" "Não. Por que veria?" "Sem motivo." Reeves se levantou abruptamente. "Durma um pouco antes do seu turno amanhã. Você vai precisar." Os guardas do perímetro do acampamento Vitória registraram um número incomumente alto de relatórios de incidentes envolvendo figuras não identificadas se aproximando dos limites da base. Registros militares mostram que entre 2003 e 2007, mais de 80% desses avistamentos ocorreram entre 1 e 4 horas. Em 67% dos casos, guardas relataram que as figuras desapareceram quando iluminadas ou abordadas. Investigações oficiais atribuíram esses incidentes a movimento civil, vida selvagem do deserto ou percepção ambiental equivocada,
devido a condições de pouca luz e vigilância prolongada. Minha segunda noite no acampamento Vitória, dormi inquieto, temendo meu próximo turno noturno. O som de arranhão não voltou, mas 2 vezes acordei sobressaltado, certo de que alguém havia sussurrado meu nome. Cada vez encontrei apenas soldados dormindo e o zumbido infinito dos geradores. Me reportei para o serviço noturno às 21h45, a adrenalina me deixando nervoso apesar da minha fadiga. Jenkins já estava na torre, seu rosto fantasmagórico no brilho do holofote que estava ajustando. Pronto para a parte emocionante do serviço de guarda, Zrenia, ele perguntou sem humor. O que exatamente estou vigiando lá fora? Me acomodei na cadeira ao lado dele, verificando meu rifle por hábito. Resposta oficial: insurgentes, aproximações de veículos, qualquer coisa suspeita. Jenkins me entregou uma garrafa térmica de café. Resposta não oficial: tudo. As primeiras horas passaram lentamente. Nos revezamos examinando o perímetro com equipamento de visão noturna, relatando o cão selvagem ocasional ou detritos soprados pelo vento. Por volta de 1h30, Jenkins saiu para fumar. Eu estava sozinho na torre, lutando contra pálpebras pesadas, quando o movimento chamou minha atenção. Uma sombra mais escura que a escuridão circundante, cerca de 200 metros de distância. Levantei os óculos de visão noturna. Nada. Abaixando-os, vi novamente uma silhueta em forma humana parada imóvel no deserto aberto. Jenkins, chamei mantendo minha voz baixa. Tem algo? Sem resposta. A figura permaneceu imóvel, mal perceptível contra a noite. Levantei o controle remoto do holofote. Hesitei. Então o acendi. O feixe poderoso cortou a escuridão, iluminando a areia vazia onde a figura havia estado. Varri a luz em um arco amplo. Nada. Viu algo? Component placement. Jenkins estava de repente atrás de mim, me fazendo pular. Havia alguém lá fora, em forma humana, apenas parado lá. Desapareceu quando acendi as luzes. Jenkins deu uma longa tragada em seu cigarro, a brasa brilhando laranja intenso na escuridão. Descreva. Apenas uma sombra parada lá, nos observando. Olhos. Sua voz tinha uma intensidade estranha. Você viu seus olhos? Não, estava muito longe. O rádio interrompeu com uma verificação de rotina. Depois de responder, Jenkins pareceu perder o interesse no meu avistamento, descartando-o como provavelmente um beduíno ou um arbusto pregando peças. Mas notei que ele ficou dentro da torre pelo resto do nosso turno, fumando em cadeia e observando a escuridão com foco incomum. Às 3h45, eu estava examinando o perímetro novamente quando vi. Mais perto agora, talvez 100 metros de distância. Desta vez, não havia como confundir o contorno humano. Estava perfeitamente imóvel, voltado para nossa torre. Jenkins, sussurrei, não tirando os olhos da figura. 3 horas, 100 metros. Ele se moveu ao meu lado, apertando os olhos na escuridão. Não vejo. Bem ali, apontei, parado ereto, olhando diretamente para nós. Como se respondendo às minhas palavras, a figura se moveu ligeiramente. E então eu os vi. 2 pontos de luz onde os olhos deveriam estar, brilhando um vermelho opaco como brasas morrendo. Jesus Cristo, respirei. Você vê agora? Zrenia, Jenkins perguntou, sua voz tensa. Seus olhos, eles são vermelhos. O controle remoto do holofote estava na minha mão. Apertei o botão. A luz inundou o deserto, mas a figura havia sumido. Não correndo, não se abaixando, simplesmente sumido, como se nunca tivesse estado lá. Que porra foi essa? Virei para Jenkins, que estava acendendo outro cigarro com mãos trêmulas. Isso, disse exalando fumaça, é o que torna o turno da noite interessante. O detalhe mais consistente nos relatos do fenômeno do acampamento Vitória era a descrição de olhos vermelhos brilhantes. Embora muitas testemunhas posteriormente tenham negado suas histórias após retornar aos Estados Unidos,
Avaliações psicológicas conduzidas em 2008 não encontraram evidência de alucinação em massa ou contaminação sugestiva de testemunho. A consistência de relatórios independentes de pessoal que não tinha contato prévio permanece inexplicada. Você viu, não foi? Reeves me encurralou após o café da manhã no dia seguinte. A coisa com os olhos vermelhos. Hesitei. Então assenti. Bem-vindo ao acampamento Vitória, disse sombriamente. Agora ela sabe de você. Após meu primeiro turno noturno, o sono se tornou meu inimigo. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles pontos vermelhos de luz me encarando de volta da escuridão. Acordava sobressaltado, coração acelerado, certo de que algo estava me observando através das paredes de lona da nossa tenda. 3 dias se passaram. Trabalhei turnos diurnos, comi refeições sem sabor e escrevi cartas deliberadamente vagas para casa. Contei aos meus pais sobre o calor, a poeira, o tédio, não sobre olhos vermelhos observando do deserto ou a sensação crescente de que algo estava muito errado no acampamento Vitória. Na minha 4ª noite, acordei de repente às 2 horas. O peso familiar de estar sendo observado pressionando sobre mim. A tenda estava quieta, exceto pelos sons suaves de soldados dormindo. Algo me havia puxado do sono, um som mal perceptível sob o zumbido dos geradores. Prendi a respiração, ouvindo. Ryan. Meu nome sussurrado tão suavemente que poderia ter sido o vento, exceto que não havia vento esta noite. Apenas a quietude sufocante do ar do deserto. Ryan Carter. Veio de fora, perto da parede da tenda pela minha cabeça, exatamente onde eu havia visto aquela depressão em forma de mão na minha primeira noite. Minha garganta se fechou de medo, mas me forcei a virar em direção ao som. A parede de lona se curvou para dentro ligeiramente, como se alguém, alguma coisa, estivesse pressionando contra ela do lado de fora. Quem está aí? Zrenia, sussurrei. A depressão desapareceu. O silêncio retornou, mais pesado que antes. Fiquei acordado até o amanhecer, rifle agarrado ao peito. Muitos soldados no acampamento Vitória relataram fenômenos auditivos, acompanhando avistamentos visuais. Essas experiências variaram de sussurros ininteligíveis a ouvir seus nomes chamados por vozes que não conseguiam identificar. Psicólogos militares classificam esses relatórios como alucinações hipnagógicas consistentes com perturbação do sono e estresse de combate. No entanto, análise de áudio de 3 gravações não autorizadas, feitas por pessoal em 2005, revelou frequências subvocais que não puderam ser atribuídas a fatores ambientais conhecidos. Você parece merda, Carter, Jenkins observou enquanto patrulhávamos o perímetro no dia seguinte. Obrigado, não estou dormindo bem. Ele assentiu conhecedor. Está chegando em você, não é? Não precisei perguntar o que era isso. Ouvi meu nome ontem à noite, sussurrando bem do lado de fora da tenda. Jenkins parou de andar. Falou com você? Algo no seu tom fez minha pele arrepiar. Você também ouviu? Eu não. Ele balançou a cabeça. Mas Alvarez ouviu. Antes de você chegar. Começou com sussurros, depois piorou. Onde está Alvarez agora? Transferido, dispensa médica, problemas psiquiátricos. Jenkins retomou a caminhada. Você deveria falar com Faisal. Ele trabalha no refeitório, um local rochoso. Está aqui desde que tomamos o lugar. Por que Faisal? Porque ele é o único que não ficou surpreso quando começamos a ver coisas. Naquela tarde, encontrei Faisal limpando mesas após o almoço. Era um homem mais velho com cabelo grisalho e a curvatura permanente de alguém acostumado a se fazer menor na presença de estrangeiros armados. Com licença, me aproximei cuidadosamente. Você é Faisal, certo? Jenkins disse que eu deveria falar com você. Ele olhou para cima, depois ao redor da tenda vazia do refeitório. Sobre os olhos vermelhos. Sim. Meu coração pulou. Você sabe sobre isso? Muitos soldados me perguntam. Ele gesticulou para eu sentar.
Eles veem, eles ouvem, eles vêm ao Faisal porque eu sou deste lugar. O que é? Swinguei, perguntei, me inclinando para a frente. O que estamos vendo lá fora? Faisal limpou as mãos no avental. Vocês americanos construíram seu acampamento aqui sem perguntar o que estava aqui antes. Este lugar tem história. História antiga. Como o quê? Os antigos os chamavam de Jinn, espíritos do deserto. Alguns bons, alguns. Ele deu de ombros. Não bons. Você está dizendo que estamos vendo fantasmas? Não fantasmas. Faisal balançou a cabeça enfaticamente. Jinn não são pessoas mortas. Eles são pessoas diferentes. Eles vivem ao nosso lado, geralmente separados. Mas às vezes, quando humanos trazem violência e morte para um lugar, a barreira fica fina. Pensei naqueles olhos vermelhos encarando da escuridão. E eles podem falar? Dizer seu nome? A expressão de Faisal ficou séria. Se sabe seu nome, você deve ter cuidado. Nomes têm poder. O de olhos vermelhos observa por mais tempo antes de falar. Ele aprende. Aprende o quê? O que você teme. Ele voltou a limpar as mesas. O que te torna fraco. Embora o pessoal militar fosse desencorajado de confraternizar extensivamente com contratados locais, registros mostram que ocorreu significativa troca informal de informações. Estudos antropológicos conduzidos na região documentam crença generalizada em Jinn, espíritos entre a população local. Essas crenças precedem o Islã e persistem por todo o Oriente Médio, com significado particular em áreas com assentamentos mesopotâmicos antigos. Naquela noite fiquei acordado muito depois das luzes se apagarem, as palavras de Faisal ecoando em minha mente. Lá fora, o vento havia se levantado, enviando redemoinhos de poeira girando entre as tendas. As paredes de lona tremulavam e estalavam, cobertura perfeita para algo se movendo na escuridão. Devo ter cochilado apesar da minha ansiedade, porque de repente estava acordado novamente, alerta para uma mudança na atmosfera da tenda. O vento havia morrido, o gerador parecia distante, o ar parecia carregado como antes de um raio. Ryan, o sussurro veio de diretamente do lado de fora da parede da tenda, centímetros do meu ouvido. Congelei, nem mesmo respirando. Ryan Carter, eu vejo você. A voz era seca como areia deslizando sobre pedra. Não exatamente masculina, não exatamente feminina. Não tinha sotaque que eu pudesse identificar, mas algo sobre ela parecia antigo e estrangeiro. O que você quer? Swing. Respirei, mal audível. Silêncio. Então, o que todos os observadores querem, Ryan Carter? Ver o que acontece a seguir. A lona se deprimiu ao lado da minha cabeça, formando o que parecia um rosto, órbitas oculares vazias, a sugestão de um nariz, uma boca aberta em um grito silencioso. Cambaleei para trás, saindo do meu cama, batendo no chão. Ao meu redor, soldados se mexeram e praguejaram. Carter, que porra! Zrenia Reeves sibilou da escuridão. Apontei sem palavras para a parede da tenda, mas a impressão já estava desaparecendo como uma marca de mão desaparecendo de vidro embaçado. Não há nada lá, cara, Reeves disse, mas não soou convencido. Volte a dormir. Não voltei. Sentei no meu cama até o amanhecer, observando a parede da tenda, esperando o sussurro retornar. Não retornou, mas quando a primeira luz cinza filtrou pela lona, notei algo no chão ao lado do meu cama, que não estava lá antes. Um pequeno círculo perfeito de areia vermelha do deserto. O círculo de areia vermelha me assombrou. Não conseguia explicar sua presença. Perfeitamente formado, intocado por pegadas, aparecendo silenciosamente enquanto uma dúzia de soldados dormia ao meu redor. Coloquei-o em um pacote vazio de MRE, meio esperando que desaparecesse ou se transformasse, mas permaneceu areia comum do deserto, apenas mais vermelha que qualquer uma que eu havia visto ao redor do acampamento. Você deveria jogar isso fora, Reeves disse, me observando do seu beliche. Por quê? Porque não é natural, cara. É. Ele baixou a voz.
Está te marcando. Queria descartar sua superstição, mas depois do que havia experimentado, não conseguia. Ainda assim, guardei o pacote no meu armário em vez de descartá-lo. Evidência, disse a mim mesmo, embora de que eu não tivesse certeza. O turno daquele dia passou em uma névoa de fadiga e hipervigilância. Cada sombra na minha visão periférica se tornava a figura. Cada sussurro de vento carregava meu nome. À tarde, minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto examinava o perímetro. Carter, o sargento Dawson se aproximou, me observando criticamente. Você está conosco hoje? Sim, sargento, apenas cansado. Cansado não serve na vigilância do perímetro. Se você vir algo lá fora, precisa estar pronto. Ele estudou meu rosto. Ouvi que você teve um incidente ontem à noite. As notícias viajavam rápido. Apenas um pesadelo, sargento. Certo, ele não acreditou em mim. Você está ganhando um novo parceiro hoje à noite. O especialista Townsend foi transferido. O especialista Morales está com algum problema estomacal. Você ficará com o especialista Riggs. Ótimo. Outro rosto novo que pensaria que eu estava louco se mencionasse olhos vermelhos observando da escuridão. Jake Riggs, Dawson continuou. Bom soldado, primeira implantação como você. Talvez vocês dois possam manter um ao outro alerta em vez de pular com sombras. Seu tom deixou claro que isso era tanto instrução quanto aviso. O emparelhamento dos especialistas Carter e Riggs foi documentado em listas de serviço começando em 11 de outubro de 2004. Sua designação para o perímetro noroeste coincidiu com um aumento de 40% nos relatórios de aproximação não identificada do perímetro. Embora registros oficiais atribuam isso à atividade insurgente aumentada no setor, diários pessoais e entrevistas subsequentes sugerem que algo mais estava ocorrendo durante essas longas vigílias noturnas. Jake Riggs era construído como um jogador de futebol americano, com cabelo loiro bem cortado e um meio sorriso permanente que sugeria que ele achava o mundo silenciosamente divertido. Apareceu 15 minutos mais cedo para nosso turno, estendendo uma mão do tamanho de um prato de jantar. Jake Riggs, ouvi que você é o cara que mantém o perímetro noroeste interessante. Meu estômago se apertou. O que exatamente você ouviu? Que você avistou algo na outra noite. Algo que desapareceu quando você acendeu as luzes. Ele deu de ombros. Acontece mais do que o comando quer admitir. Você acredita nessas coisas? Estudei seu rosto procurando zombaria, mas não encontrei nenhuma. 3 turnos no Afeganistão antes deste. Vi coisas lá que não consigo explicar. Jake verificou seu rifle com eficiência prática. Imagino que o Iraque tenha seus próprios mistérios. Sua aceitação natural afrouxou algo no meu peito. Quando a escuridão caiu e nos acomodamos em nossa vigília, me vi contando tudo a ele. Os olhos vermelhos, os sussurros, o rosto pressionado contra minha tenda, o círculo de areia. Jake ouviu sem interrupção, examinando o perímetro metodicamente enquanto eu falava. Minha avó era Cherokee, disse quando terminei. Ela costumava falar sobre espíritos que observam das bordas da luz do fogo. Dizia que são atraídos para lugares onde vida e morte se confundem. Ele gesticulou para a paisagem devastada pela guerra ao nosso redor. Não pode ficar muito mais confuso que isso. Faisal os chamou de Jin. Nomes diferentes, mesma ideia, talvez. Jake levantou seus óculos de visão noturna, examinando lentamente. Do jeito que vejo, ou nós dois estamos loucos, ou há algo lá fora. De qualquer forma, cuidamos das costas um do outro. A noite se aprofundou. Caímos em um ritmo, alternando varreduras, verificando pontos cegos, mantendo contato de rádio com outros postos. Por volta das 2 horas, aquela hora morta quando a mente humana está no seu ponto mais baixo, Jake de repente enrijeceu. 2 horas, talvez 150 metros, sussurrou. Segui seu olhar. A princípio não vi nada além de escuridão. Então movimento.
Uma figura parada imóvel onde eu estava certo de que nada havia estado momentos antes. Você vê? Swing, a voz de Jake estava firme, mas seus nós dos dedos embranqueceram no rifle. Eu vejo. Minha boca secou. Espere por isso. Observamos em silêncio, enquanto a figura permanecia perfeitamente imóvel. Então, lentamente, 2 pontos de luz vermelha opaca apareceram onde seus olhos deveriam estar. Santo, Zrenia Jake. É isso que vi antes, sussurrei. Devo acender o holofote? Ainda não. Jake levantou seus óculos de visão noturna. Quero ver o que faz. Através da visão amplificada esverdeada, a figura deveria estar claramente visível, mas Jake praguejou suavemente. Não está lá, não nos óculos de visão noturna, mas ainda posso vê-la a olho nu. Um arrepio passou por mim. Isso não é possível. Diga isso ao nosso amigo lá fora. Como se nos ouvindo, a figura deu um passo à frente, depois outro. Em todos os meus avistamentos anteriores, havia permanecido distante, desaparecendo quando iluminada. Agora estava avançando. Ilumine, Jake disse bruscamente. Apertei o holofote. Luz branca brilhante inundou o deserto, revelando nada além de areia vazia onde a figura havia estado. Varri a luz em um arco. Sumiu. Não, Jake disse calmamente. Olhe de novo. 3 horas agora, mais perto. Mudei o feixe. Nada. Mas quando o desliguei, os vi imediatamente. Os olhos vermelhos agora, a apenas 100 metros de distância. A figura havia se movido enquanto olhávamos diretamente para ela, de alguma forma evitando a luz. Está brincando conosco, disse. Jake assentiu sombriamente. E está ficando mais ousada. Radiamos como uma aproximação não identificada do perímetro, mas sem confirmação no equipamento de visão noturna. O comandante da guarda descartou como percepção ambiental equivocada. Eles nunca acreditam, Jake disse depois que desligamos. Não até verem por si mesmos. O resto do nosso turno passou em vigilância intensa. A figura apareceu mais 2 vezes, cada vez mais perto, cada vez desaparecendo quando iluminada apenas para reaparecer em outro lugar. Ao amanhecer, meus nervos estavam desgastados até o ponto de ruptura. Enquanto caminhávamos de volta aos alojamentos, Jake me parou com uma mão no ombro. Escute, Carter. Seja lá o que for essa coisa, está escalando. Primeiro observando, depois sussurrando, agora se aproximando. Precisamos descobrir o que quer. Faisal disse que aprende o que tememos. Então talvez precisemos aprender sobre ela também. A expressão de Jake era resoluta. Hoje à noite, depois do jantar, falamos com Faisal juntos. Conseguimos tudo o que ele sabe. Assenti, grato por não estar enfrentando isso sozinho mais. Naquela noite, exausto mas nervoso demais para dormir, fiquei na minha cama encarando o teto da tenda. O círculo de areia vermelha permanecia no meu armário. Um lembrete tangível de que o que estava acontecendo não estava apenas na minha cabeça. Quando finalmente derivei em direção ao sono, o sussurro veio novamente, mais perto que nunca, como se lábios estivessem pressionados diretamente contra meu ouvido. Ryan Carter, Jake Riggs, eu vejo vocês dois agora. Sentei ereto, coração disparando. Ao meu redor, a tenda estava silenciosa, exceto pela respiração de soldados dormindo. Sem impressões na lona, sem círculos de areia, mas sabia com terrível certeza que o jogo havia mudado. O observador havia aprendido um novo nome. E de alguma forma, isso parecia o começo de algo pior. A tenda do refeitório estava quase vazia, quando Jake e eu encurralamos Faisal. A correria da noite havia passado, deixando apenas alguns soldados demorando sobre café e a equipe da cozinha limpando. Faisal estava limpando balcões de servir, seus movimentos eficientes e praticados. Faisal, me aproximei cautelosamente. Este é Jake. Precisamos falar com você sobre a coisa com olhos vermelhos. As mãos de Faisal pararam. Ele olhou ao redor, depois gesticulou em direção a uma mesa isolada no canto.
Não aqui, lá fora. Seguimos ele atrás da tenda do refeitório, onde caixotes de suprimentos criavam uma pequena área privada. O ar da noite havia esfriado para algo quase confortável, e o pôr do sol pintava o céu ocidental em tons violentos de laranja e vermelho. Faisal puxou um maço de cigarros do bolso, oferecendo primeiro a nós antes de acender um para si. Suas mãos tremiam ligeiramente. "Vocês viram novamente?", disse. Não era uma pergunta. "Está ficando mais perto", confirmei. "E ontem à noite falou os nomes de nós dois." Faisal inalou bruscamente, cigarro esquecido entre os dedos. "Ambos? Sabe de vocês dois agora?" "Isso é significativo?", Zrenia Jake perguntou. "Muito." A voz de Faisal baixou. O observador raramente se interessa por mais de um de cada vez. Ele segue, aprende, termina, depois se move para outro. A forma como disse "termina" fez minha pele arrepiar. "Termina o que exatamente?" Faisal desviou o olhar em direção ao deserto escurecendo além do perímetro. "Não deveria falar dessas coisas. Meu avô avisou que falar dá poder a eles." "Precisamos saber com o que estamos lidando." Jake pressionou. "Está ficando mais agressivo." Entrevistas com contratados locais que trabalharam no acampamento Vitória revelaram uma relação complexa com fenômenos sobrenaturais relatados por pessoal americano. Muitos reconheceram consciência dos avistamentos, mas relutaram em discuti-los em detalhes, citando tabus culturais. Faisal Al-Jabri foi um dos poucos que eventualmente forneceu testemunho extenso, embora tenha solicitado que seu nome real fosse omitido de todos os registros. Faisal esmagou seu cigarro sob o calcanhar, ombros curvando em resignação. "Este lugar", gesticulou amplamente, "não era sempre um palácio. Antes de Saddam, antes dos britânicos, antes do Império Otomano mesmo, este era um lugar de julgamento." "Julgamento?", Zrenia, "onde os antigos decidiam o destino de criminosos, de inimigos. Muitas execuções, muitos corpos enterrados nesta areia." Seus olhos encontraram os meus. "Sangue penetra fundo no deserto. Nunca seca verdadeiramente." Jake se mexeu desconfortavelmente. "Você está dizendo que construímos nossa base em um antigo local de execução? Americanos sempre constroem em lugares antigos sem perguntar o que dorme embaixo." O tom de Faisal não tinha acusação, apenas aceitação cansada. "O de olhos vermelhos é o mais antigo dos Jin aqui. Um observador na borda entre vivos e mortos." "Por que está fixado em nós?", Zrenia perguntei. "É atraído para aqueles que também observam fronteiras, guardas, sentinelas." Faisal acendeu outro cigarro. "E para aqueles que carregam morte com eles." Jake e eu trocamos olhares. Ambos éramos infantaria. Ambos havíamos visto combate em nosso pouco tempo no país. "A areia vermelha", disse de repente. Encontrei um círculo dela ao lado do meu beliche. Faisal ficou muito imóvel. "Quando?" "2 noites atrás, depois que sussurrou meu nome." Ele fechou os olhos brevemente. "Marcou seu lugar de dormir. Isso é ruim, muito ruim." "O que significa?", Zrenia exigiu. "Significa que a barreira entre seu mundo e o mundo dele está se afinando." A voz de Faisal estava sombria. "Primeiro observa, depois fala, depois marca, depois cruza." Um arrepio passou por mim apesar do calor persistente. "Cruza? Você quer dizer que pode fisicamente?" "Faisal", uma voz cortante interrompeu. Viramos para ver um oficial sênior do refeitório olhando da porta. Intervalo acabou. Para dentro, agora. Faisal apagou seu cigarro, olhando apologeticamente para nós. "Devo ir." Quando se virou para sair, peguei seu braço. "Espere. Como paramos isso?" Ele hesitou, olhando nervosamente para o oficial impaciente. "Você não pode parar o que sempre esteve aqui", sussurrou. "Mas Jin respeitam fronteiras. Se ainda não foi cruzada, você pode fortalecer a barreira." "Como?"
Sal, ferro, orações se você acredita. Mas mais importante, ele se afastou quando o oficial gritou novamente, mais bruscamente: "Não o convide, não o desafie, e seja lá o que fizer, não o siga se ele recuar." Com esse aviso críptico, ele correu de volta para dentro, deixando Jake e eu sozinhos na escuridão que se reunia. "Bem, isso foi reconfortante", Jake murmurou. "Locais de execução antigos e espíritos do deserto cruzando fronteiras. Você acha que ele está apenas mexendo conosco?" Queria acreditar nisso, mas a memória daqueles olhos vermelhos na escuridão, os nomes sussurrados, o círculo inexplicável de areia, tudo parecia real demais. "Acho", Jake disse cuidadosamente, "que precisamos tomar precauções sem nos assustar. Sal é fácil o suficiente de conseguir no refeitório. Ferro temos bastante. E as orações? Eu não havia estado dentro de uma igreja desde o funeral da minha avó." Jake deu de ombros. "Não pode machucar." Enquanto caminhávamos de volta para nossas tendas, a base se transformou ao nosso redor. Holofotes se acenderam, ilhas brancas duras em um mar de sombras se aprofundando. O baque distante de helicópteros se misturou com o zumbido sempre presente do gerador. Sons normais de uma base militar à noite. No entanto, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava nos observando daquelas sombras, calculando, paciente, aprendendo. Ele nunca disse o que acontece. Percebi em voz alta. "Depois que cruza." A expressão de Jake estava sombria na luz artificial. "Algumas perguntas, cara. Acho que não queremos respostas." Naquela noite, alinhei minha área de dormir com sal roubado do refeitório e coloquei minha faca de combate sob meu travesseiro. Ferro, pelo menos. Jake havia feito o mesmo, adicionando uma cruz tosca feita de estacas de tenda ao lado de sua cama. O sono veio relutantemente, minha mente repetindo os avisos de Faisal repetitivamente. Quando finalmente cochilei, sonhei com areia vermelha subindo como água, enchendo nossa tenda até todos nós nos afogarmos silenciosamente em seu abraço granulado. Acordei de repente, o sonho ainda grudando em mim como teias de aranha. A tenda estava escura, exceto pelo brilho fraco de uma lanterna de batalha perto da entrada. Segundo meu relógio, eram 3h17. Aquela hora morta novamente. Algo me havia acordado. Um som, uma presença. Fiquei perfeitamente imóvel, ouvindo. Lá, um arranhão suave contra a lona, circulando o perímetro da tenda lentamente. Não era o vento. Isso era deliberado, metódico, como dedos arrastando pela parede, procurando. O som completou um circuito completo da tenda, depois parou diretamente atrás da minha cama. Pude sentir pressão se acumulando no ar, como o momento antes de um trovão. "Ryan Carter", veio o sussurro, seco como folhas de outono. "Encontrei seu ferro, encontrei seu sal." Meu sangue congelou. A voz estava dentro da tenda agora. "O observador vê os observadores", continuou, mais perto do meu ouvido. A barreira se afina. Forcei-me a virar lentamente, temendo o que poderia ver. Nada estava lá. No entanto, a voz havia estado tão perto que deveria ter sentido respiração no meu pescoço. Do outro lado da tenda, Jake se sentou na sua cama, olhos arregalados e fixos em algo na entrada da tenda. Segui seu olhar. Uma silhueta estava delineada contra o brilho da lanterna de batalha, em forma humana, mas errada de alguma forma, proporções ligeiramente distorcidas. Enquanto observávamos, virou lentamente em nossa direção. 2 pontos opacos de luz vermelha brilharam onde os olhos deveriam estar. Jake alcançou seu rifle. Abri minha boca para gritar um aviso aos outros, mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, a figura deu um passo para trás e se dissolveu na parede sólida de lona, como se fosse névoa. A tenda inteira explodiu em caos quando sirenes de emergência começaram a soar pela base. Soldados se mexeram procurando armas e equipamentos, gritando perguntas que ninguém podia responder. "Entrada."
Violação do perímetro, setor noroeste. Swing, alguém gritou de fora. Jake e eu trocamos um único olhar horrorizado. O perímetro noroeste, nosso posto. O observador havia cruzado. A violação do perímetro noroeste acabou sendo nada. Pelo menos nada que o exército pudesse documentar. Sem pegadas, sem cortes na cerca, sem evidência física alguma. Apenas um sensor de movimento disparado e uma assinatura térmica que desapareceu antes que alguém pudesse verificar. O relatório oficial chamou de mau funcionamento do equipamento. Jake e eu sabíamos melhor. Estava nos testando. Jake disse na manhã seguinte, sua voz baixa enquanto sentávamos na tenda do refeitório, ambos com olhos fundos de outra noite sem dormir, testando as fronteiras. Empurrei meus ovos intocados pela bandeja. Estava dentro da tenda, Jake. Dentro. Depois apenas atravessou a parede. Sei o que vi. Ele se inclinou mais perto. E o que vi não deveria ser possível. A tenda do refeitório fervilhava com atividade matinal normal. Soldados reclamando da comida, discutindo missões, planejando seu dia. Sua normalidade parecia surreal após o que havíamos experimentado. Como tudo podia parecer tão comum quando algo impossível estava nos caçando. Especialista Carter, especialista Riggs. Ambos nos encolhemos com a voz do sargento Dawson. Ele estava atrás de nós, seu rosto curtido e legível. Senhor, respondemos em uníssono. Vocês dois registraram o relatório inicial sobre aquele alerta do perímetro ontem à noite? Sim, sargento. Jake respondeu. Dawson nos estudou, seus olhos demorando em nossos rostos exaustos. O comando quer falar com vocês. Odeon Ahob se tosse. Depois que ele saiu, senti meu estômago se apertar. Eles acham que estamos inventando isso. Que achem. Jake disse sombriamente. Sabemos o que é real. Mais tarde naquela manhã, sentamos em frente ao Major Ellis e Capitão Winters no centro de operações táticas. As luzes fluorescentes pareciam anormalmente brilhantes após dias de escuridão e sombras. Então, o Major Ellis começou, revisando nosso relatório. Vocês afirmam ter visto uma figura se aproximar do perímetro várias vezes ao longo de várias noites. No entanto, esta figura não aparece na visão noturna. Desaparece quando iluminada e não deixa rastros. Correto, senhor, disse. E ontem à noite vocês acreditam ter visto esta mesma figura dentro de seus alojamentos, após o que ela, atravessou uma parede? Seu tom deixou claro o quão ridículo ele achava isso. Entendemos como soa, senhor. Jake interrompeu. Mas estamos relatando o que observamos. O capitão Winters se inclinou para a frente. Algum de vocês está tomando medicamentos? Tendo problemas para dormir? Experimentando estresse incomum? Com todo respeito, capitão, disse, não estamos alucinando. Ninguém está sugerindo isso. Ela respondeu suavemente. Ambientes de combate criam pressões psicológicas únicas. É perfeitamente normal. Ver a mesma coisa simultaneamente? Zrenia Jake interrompeu. Ambos ouvir falar nossos nomes? O Major Ellis fechou nosso arquivo com um estalo. Vocês dois estão sendo transferidos para diferentes seções do perímetro. Especialista Carter para o portão leste, especialista Riggs para a parede sul. Turnos diferentes. Meu coração afundou. Eles estavam nos separando. E estou recomendando que ambos falem com o Dr. Lavigne, o médico. O tom do major suavizou ligeiramente. Isso não é punição, mas não posso ter soldados na vigilância do perímetro que estão distraídos. A separação de pessoal relatando fenômenos inexplicáveis era procedimento padrão no acampamento Vitória, embora nunca oficialmente reconhecido como política. Registros militares mostram padrões similares em múltiplas implantações. Testemunhas transferidas, separadas e frequentemente encaminhadas para avaliação psicológica. O que permanece inexplicado é porque esses fenômenos continuaram independentemente das rotações de pessoal e porque certos setores, particularmente o perímetro noroeste, mantiveram taxas de incidentes consistentemente mais altas.
Naquela noite, sozinho no meu novo posto no portão leste, me senti exposto. O holofote varria o deserto vazio, não revelando nada em comum. No entanto, a escuridão entre as varreduras parecia pulsar com consciência malévola. Mantive meu rifle perto, embora duvidasse que ajudaria contra algo que podia atravessar paredes. Meu novo parceiro, especialista Green, era um soldado de carreira com 3 implantações nas costas. Mal falava exceto para lidar com verificações de rádio, passando a maior parte do turno lendo um livro de bolso surrado. Você é o que tem visto coisas, certo? Zrenia finalmente perguntou por volta da meia-noite. As palavras viajam rápido. Green deu de ombros. Sempre viajam. Para o que vale, você não é o primeiro. Olhei para ele bruscamente. Você viu também? Não disse isso. Ele virou a página. Só disse que você não é o primeiro a relatar. E a maioria deles ou se cala sobre isso ou é transferida. Ele olhou para cima. Os que não deixam passar acabam com dispensas da seção 8. O aviso estava claro. Fique quieto ou seja rotulado como instável. Foquei no perímetro, examinando metodicamente. Nenhum olho vermelho apareceu naquela noite, mas a sensação de estar sendo observado nunca diminuiu. Quando o amanhecer finalmente chegou, arrastei os pés de volta para minha tenda, temendo o sono, mas desesperado por ele. Dentro, a atmosfera estava diferente, tensa, quieta. Várias camas estavam vazias. Onde está todo mundo? Zrenia, perguntei a Reeves. Você não ouviu? 3 caras do 2º pelotão foram atingidos por um explosivo improvisado ontem à noite. Rodrigues não conseguiu. A realidade voltou com força. Enquanto eu estava caçando sombras, pessoas reais estavam morrendo em violência real. Senti uma pontada de vergonha pela minha preocupação com o que poderia ter sido nada mais que alucinações de estresse. Desabei na minha cama, cansado demais para até tirar as botas. Quando a consciência desapareceu, pensei ter ouvido areia se movendo sob meu beliche. O sonho veio imediatamente. Estava no nosso posto do perímetro noroeste, sozinho. O deserto se estendia diante de mim, prateado sob a luz da lua. Uma figura se aproximou, caminhando com suavidade não natural, seus pés não tocando o chão. Ryan Carter, disse naquela voz seca e antiga. Você sabe o que jaz sob a areia? Não conseguia me mover, não conseguia falar. A figura se aproximou. Parecia quase humana, mas errada, como se alguém tivesse descrito uma pessoa para um artista que nunca havia visto uma de verdade. Suas proporções eram ligeiramente distorcidas, seus movimentos fluidos demais. Seu amigo tenta se esconder de mim, continuou. Mas eu o encontrei como encontrei você. Jake, consegui dizer. O que você fez com ele? O rosto da figura permaneceu na sombra, mas aqueles olhos vermelhos brilharam mais intensos com o que poderia ter sido diversão. Nada ainda. Mas o tempo se esgota, a barreira se afina. Estendeu uma mão, dedos longos demais, como galhos, e tocou meu peito. Não senti nada fisicamente, mas um vazio frio se espalhou do ponto de contato. Quando a lua de sangue subir, sussurrou, eu mostrarei o que observa de baixo. Acordei sobressaltado, ofegando. A tenda estava vazia agora, luz da tarde filtrando pela lona. Havia dormido o dia todo. Meu peito ardia onde a figura havia me tocado no sonho, e quando puxei minha camisa, encontrei um círculo perfeito de areia vermelha grudada na minha pele. Escovei com mãos trêmulas, mas o contorno permaneceu, um círculo vermelho fraco como um alvo. Jake. Precisava encontrar Jake. Localizei-o saindo do seu turno na parede sul, seu rosto abatido de exaustão. Precisamos conversar, disse puxando-o de lado. Eles estão nos observando, ele avisou, assentindo para 2 PMs patrulhando casualmente por perto. Não me importo. Algo está acontecendo. Está piorando. Mostrei a marca no meu peito. Seus olhos se arregalaram. Eu tenho uma também.
Levantou a manga para revelar um círculo idêntico no antebraço. Acordei com ela esta manhã. Veio até mim em um sonho, contei. Disse algo sobre uma lua de sangue e o que observa de baixo. Jake olhou para o céu. Lua de sangue é outro nome para eclipse lunar. Há um amanhã à noite. Meu sangue gelou. Está planejando algo. Precisamos de ajuda. Jake decidiu. Ajuda real, não sal e facas. Quem? O comando acha que somos loucos. O capelão vai nos dizer para rezar. Faisal, Jake disse. Ele sabe o que essa coisa é, e acho que sabe mais do que nos contou. Enquanto nos dirigíamos para a tenda do refeitório, o sol começou a se pôr, pintando o acampamento Vitória em luz carmesim. A cor me lembrava demais daqueles olhos observadores, aquele círculo de areia. Não conseguia me livrar da sensação de que o tempo estava se esgotando. O que não sabíamos então era o quão certos estávamos. Encontrar Faisal provou ser mais difícil que o esperado. Ele não estava no seu posto usual na tenda do refeitório, e os outros trabalhadores iraquianos alegaram não saber onde ele estava, embora seus olhos desviados sugerissem o contrário. Eles estão com medo, Jake observou enquanto saíamos do refeitório. Sabem que algo está acontecendo. A base parecia diferente naquela noite, mais tensa. O ar pesado com pavor não dito. Mesmo soldados que não sabiam nada sobre nosso observador de olhos vermelhos pareciam nervosos, mãos ficando mais perto das armas, vozes mais baixas que o usual. Lua de sangue amanhã, um especialista comentou enquanto passávamos. Má sorte lutar sob uma lua de sangue. Seu companheiro riu, mas sem convicção. Superstições florescem em zonas de guerra. Quando a morte é uma possibilidade diária, padrões e presságios se tornam cordas de salvamento de previsibilidade. Finalmente, rastreamos Faisal na área de suprimentos atrás do refeitório, onde estava fazendo inventário de caixotes de rações. Ele se encolheu quando nos viu, olhos correndo para verificar se havíamos sido seguidos. Vocês não deveriam estar aqui, sibilou. Não comigo, não agora. Precisamos da sua ajuda, disse mostrando o círculo vermelho fraco no meu peito. Está nos marcando. O rosto de Faisal perdeu a cor. Ambos? Marcou vocês dois? O que isso significa? Jake revelou sua própria marca. Faisal sentou sua prancheta, mãos tremendo. Significa que o cruzamento está próximo. A lua de sangue abre o caminho. O caminho para o quê? Zrenia. Para tomar forma física, sussurrou. Para cruzar completamente do mundo dele para o nosso. As implicações me atingiram como um golpe físico. Até agora, a entidade havia sido limitada, aparecendo à distância, desaparecendo quando abordada, se manifestando brevemente dentro da nossa tenda, antes de se dissolver através da parede. Mas se Faisal estava certo, amanhã à noite essas limitações desapareceriam. Como paramos isso? Zrenia exigiu. Faisal olhou nervosamente em direção à tenda do refeitório. Me encontrem na estação de tratamento de água à meia-noite. Não é seguro falar aqui. Ele correu antes que pudéssemos questioná-lo mais. Entrevistas com contratados locais revelaram uma teia complexa de crenças em torno dos fenômenos do acampamento Vitória. Enquanto o pessoal americano tipicamente interpretava eventos através de uma lente paranormal ocidental, trabalhadores iraquianos contextualizavam as mesmas experiências dentro de sua estrutura cultural de mitologia Jin. Isso criou narrativas paralelas, mesmas observações, explicações drasticamente diferentes, que raramente se cruzavam em relatórios oficiais. A estação de tratamento de água ficava na borda norte da base, uma estrutura utilitária de concreto zumbindo com maquinário. À meia-noite, a área estava deserta, exceto por um único guarda entediado que conhecia Jake de rotações anteriores e estava disposto a fazer vista grossa por um maço de cigarros. Faisal chegou minutos depois, carregando uma pequena bolsa de lona. Seu rosto estava tenso de preocupação. Arrisco muito vindo aqui, disse.
Se outros soubessem que estou ajudando contra os Jin. Apreciamos isso, assegurei. O que podemos fazer sobre essas marcas? Ele abriu sua bolsa, removendo uma pequena garrafa de vidro de líquido claro. Água de rosas e sal abençoados pelo imã. Entregou para mim. Lavem as marcas com isso. Não vai removê-las, mas pode enfraquecer sua conexão. Jake pegou a garrafa ceticamente. E depois? Amanhã à noite vocês devem estar prontos. Faisal removeu vários outros itens da bolsa. Um punhado de pequenos pregos de ferro, uma bolsa de sal e um disco de metal manchado gravado com padrões intrincados. O observador virá para vocês dois quando a lua ficar vermelha. Será mais forte então, mais sólido, mais perigoso. Por que nós? Perguntei a questão que me assombrava. Por que nos escolheu especificamente? Faisal hesitou. Os Jin são atraídos para aqueles que ressoam com eles. Vocês tiraram vidas nesta guerra? A pergunta atingiu como um soco no estômago. 3 semanas na minha implantação, nosso comboio havia sido emboscado. Eu havia atirado em sombras, em clarões de tiros e portas. Nunca soube se havia acertado alguém até depois, quando a contagem de corpos chegou. A expressão de Jake contava uma história similar. O observador se alimenta de morte, Faisal continuou. Não apenas mortes antigas neste solo, mas morte fresca que gruda nas almas dos soldados. Vocês dois mataram, vocês dois fazem guarda, são vasos perfeitos. Vasos, voz de Jake se aguçou. O que exatamente essa coisa está planejando fazer conosco? Precisa de forma humana para entrar completamente neste mundo, Faisal explicou. A lua de sangue permite tentar. Se conseguir... Ele balançou a cabeça. Coisas ruins, muito ruins. A vagueza era de alguma forma mais aterrorizante que especificidades teriam sido. Então, qual é o plano? Perguntei, tentando focar em praticidades, em vez do horror do que Faisal estava descrevendo. Amanhã à noite vocês devem atraí-lo para fora, depois prendê-lo. Ele entregou a Jake o disco de metal. Este é um selo de Salomão, proteção antiga contra Jin. Quando o observador aparecer, vocês devem fazê-lo cruzar este selo. E depois, então eu falarei as palavras de ligação. A expressão de Faisal estava sombria. Se Allah quiser, será preso entre mundos novamente. Se Allah quiser. Não gostei da incerteza na sua frase. Este é antigo, Faisal disse suavemente. Muito antigo, conhece muitos truques. Enquanto elaborávamos os detalhes do nosso plano, um vento frio se levantou, enviando redemoinhos de poeira girando ao nosso redor. As luzes da base pareciam mais fracas de repente, as sombras mais profundas. Ele sabe, Faisal sussurrou olhando ao redor nervosamente. Escuta mesmo agora. Que escute, Jake disse desafiadoramente. Amanhã à noite isso acaba. Concordamos em nos encontrar no depósito de motores abandonado na borda noroeste da base, perto o suficiente do nosso posto original do perímetro para que a entidade fosse atraída para lá, mas isolado o suficiente para não colocarmos outros em perigo se as coisas dessem errado. Quando Faisal correu, virei para Jake. Você realmente acha que isso vai funcionar? Você tem uma ideia melhor? Ele guardou o selo no bolso. Além disso, que escolha temos? Esperar essa coisa nos possuir durante o eclipse? De volta à minha tenda, lavei o círculo vermelho no meu peito com a mistura de água de rosas de Faisal. Ardeu como álcool numa ferida, a marca brevemente brilhando mais intenso antes de desbotar para um vermelho mais opaco. Não sumiu, mas mais quieto de alguma forma. O sono veio em rajadas inquietas, meus sonhos cheios de areia vermelha subindo como água de enchente, submergindo o acampamento enquanto soldados se afogavam silenciosamente, seus olhos se tornando brasas brilhantes enquanto a areia enchia seus pulmões. Acordei ao amanhecer, lençóis úmidos de suor, o sonho grudando em mim como uma presença física. Lá fora, o acampamento estava despertando para a vida.
alheio ao que aconteceria quando a noite caísse e a lua ficasse vermelha. Tínhamos nossas designações para o dia. Eu no portão leste novamente, Jake na parede sul. Mas o sargento Dawson nos puxou de lado antes de nos reportarmos. Vocês dois parecem mal, observou sem rodeios. Seja lá o que esteja acontecendo, resolvam. Preciso de vocês eficazes em combate. Sim, sargento, respondemos automaticamente. Seus olhos se estreitaram. O major está observando vocês dois. Mais um relatório de incidente com avistamentos inexplicáveis e vocês dois vão para a avaliação psiquiátrica. Claro. Cristal, sargento. Quando nos separamos, Jake apertou meu ombro. Hoje à noite, disse simplesmente, esteja pronto. Assenti, sentindo o peso das horas à frente. Hoje à noite. O que não percebíamos então era que o observador tinha seus próprios planos para a lua de sangue nascente. Planos que estavam em movimento desde muito antes de chegarmos ao acampamento Vitória. Antes da guerra. Antes de qualquer um de nós ter nascido. Planos escritos em sangue e areia, esperando apenas os vasos certos para lhes dar forma. O dia da lua de sangue se arrastou com lentidão excruciante. Cada minuto no serviço do perímetro parecia uma hora, meus olhos constantemente examinando o horizonte por qualquer sinal do nosso observador de olhos vermelhos. O deserto se estendia vazio diante de mim, enganosamente pacífico sob a luz solar dura, mas eu sabia o que esperava nas sombras. Carter, você ainda está conosco? Zrenia do especialista Green me trouxe de volta a atenção. Sim, murmurei, ajustando meu aperto no rifle. Apenas cansado. Green me estudou com olhos estreitados. Você está pulando com sombras de novo. Seja lá o que esteja te comendo, se controle antes do turno de hoje à noite. Se ele soubesse, hoje à noite não seria apenas outro turno. Hoje à noite, sob a lua de sangue, Jake e eu confrontaríamos seja lá o que fosse a coisa antiga que havia estado nos perseguindo, ou ela nos tomaria como vasos. O pensamento fez meu peito marcado arder sob minha armadura corporal. Quando meu turno finalmente terminou, encontrei Jake esperando perto dos alojamentos, seu rosto tão abatido quanto eu me sentia. Você dormiu alguma coisa? Zrenia perguntei. Ele balançou a cabeça. Ficava ouvindo sussurros, como areia se movendo embaixo da minha cama. Igual. Olhei meu relógio. Temos 4 horas até o nascer da lua. Faisal disse para nos encontrarmos às 21 horas. Você ainda tem os suprimentos dele? Assenti, batendo no bolso onde havia guardado a bolsa de sal e os pregos de ferro. Jake tinha o selo de Salomão, a peça mais importante da nossa defesa improvisada. Quando o crepúsculo se aproximou, uma quietude estranha se estabeleceu sobre o acampamento Vitória. O ruído de fundo usual, geradores, veículos, soldados gritando uns para os outros, parecia abafado, como se a própria base estivesse prendendo a respiração. O céu a leste escureceu para índigo profundo, enquanto o horizonte ocidental ainda ardia laranja. Lua de sangue, um soldado que passava comentou, apontando para cima, onde as primeiras estrelas estavam aparecendo. Mau presságio nestas partes. Ele não tinha ideia de quão certo estava. O depósito de motores abandonado era um cemitério de veículos danificados, esperando por peças ou descarte. Humvees com janelas explodidas, caminhões com painéis crivados de estilhaços e chassis desmontados formando vultos sombrios na escuridão que se reunia. Chegamos cedo, usando lanternas de lente vermelha para montar as medidas protetivas de Faisal, de acordo com suas instruções. Círculo de sal aqui, disse cuidadosamente despejando os grãos brancos em um anel perfeito ao redor do selo de Salomão de metal que Jake havia colocado no chão. Pregos de ferro nos pontos cardeais. Jake verificou seu relógio nervosamente. Onde está Faisal? Ele deveria estar aqui agora. Ele virá, assegurei, embora a dúvida me roesse. Ele sabe o que está em jogo. Como se convocado pela nossa conversa,
Uma figura apareceu na borda do depósito de motores. Minha mão instintivamente foi para minha arma lateral, antes de reconhecer a silhueta leve de Faisal. Ele correu em nossa direção, agarrando sua bolsa de lona. "Não é seguro aqui", sussurrou, olhos correndo nervosamente ao redor dos veículos sombrios. "O observador já está perto. Eu sinto." "Estamos prontos", Jake disse, indicando nossos preparativos. Círculo de sal, pregos de ferro, selo no lugar. Faisal assentiu aprovadoramente, depois removeu um pequeno livro encadernado em couro da sua bolsa. "As palavras de ligação estão aqui. Quando cruzar o selo, devo falá-las sem interrupção." "E se isso não funcionar?" Zrenia, perguntei. A expressão de Faisal estava sombria. "Então que Alá tenha misericórdia de nós todos." O céu oriental escureceu completamente enquanto tomávamos nossas posições. A lua subiu, já começando a escurecer, enquanto a sombra da terra rastejava pela sua superfície. O ar ficou anormalmente parado, a temperatura caindo apesar do calor persistente do dia. "Está começando", Jake sussurrou apontando para a lua. Uma tonalidade avermelhada estava se espalhando pela sua superfície. Meu peito marcado começou a arder, uma dor surda irradiando para fora do círculo. Jake fez uma careta, agarrando seu antebraço onde sua própria marca latejava. Faisal murmurou orações sob sua respiração, dedos apertados ao redor do livro. "Lá", sibilei de repente, apontando para a cerca do perímetro. Uma figura estava imóvel nas sombras, mais alta que eu lembrava, suas proporções sutilmente erradas. Enquanto observávamos, deu um passo à frente, movendo-se com aquela fluidez não natural que eu havia visto nos meus sonhos. 2 pontos opacos de luz vermelha brilharam onde os olhos deveriam estar. "Está mais sólida que antes", Jake observou, sua voz tensa. "Posso ver detalhes agora." Ele estava certo. Anteriormente, o observador havia sido pouco mais que uma silhueta, uma sombra mais escura que seus arredores. Agora eu podia distinguir a sugestão de roupas, algo como mantos, antigos e esfarrapados, e membros que pareciam longos demais, articulados demais, como pernas de aranha dadas forma humana. "Ryan Carter, Jake Riggs." A voz carregou pelo depósito de motores, seca como milênios de vento do deserto. Os observadores se tornaram os observados. "Estamos prontos para você." Jake gritou de volta, seu desafio minado pelo leve tremor na sua voz. "Estão." A figura deu outro passo mais perto e senti a pressão do ar mudar, meus ouvidos estalando como em alta altitude. "Prontos para ver o que jaz sob a areia, o que sempre esteve observando." A lua de sangue atingiu totalidade no alto, banhando o acampamento Vitória em um brilho carmesim sinistro. Como se respondendo a este sinal celestial, o observador começou a se mover em nossa direção com propósito. Não mais o perseguidor cauteloso, mas um predador se aproximando para a morte. "Deve cruzar o selo", Faisal nos lembrou urgentemente. "Vocês devem fazê-lo cruzar." Jake e eu trocamos olhares. Havíamos discutido esta parte do plano, mas nenhum de nós havia estado ansioso para servir de isca. "Ei!" gritei dando um passo à frente, mas cuidadoso para ficar atrás do círculo de sal. "Você tem nos seguido, aprendido nossos nomes, nos marcado. Por que não nos mostra o que realmente é?" A figura pausou, aqueles olhos vermelhos brilhando mais intensos, com o que poderia ter sido diversão. "Você me convida para mais perto, Ryan Carter?" "Estou chamando seu blefe", respondi, coração martelando. "Você é só sussurros e sombras. Se é tão poderoso, por que se esconder no escuro?" Um som emergiu da figura, não exatamente riso, mas como areia derramando sobre pedra, uma aproximação abrasiva de alegria. Soldadinho corajoso brincando com jogos que não entende. Moveu-se mais perto, agora a apenas metros do nosso círculo de sal. Eu podia ver seu rosto, ou melhor, a ausência de um.
Onde características deveriam estar, havia apenas escuridão mais profunda que a noite ao redor, com aqueles olhos ardentes flutuando no vazio. A barreira se afina, disse levantando braços que pareciam se alongar enquanto se estendiam em nossa direção. Os vasos aguardam. Agora, agora. Jake gritou saltando para frente para agarrar meu ombro, me puxando para trás. O observador avançou, cruzando a linha de sal com um som como vidro rachando. Pisou diretamente no selo de Salomão e congelou, sua forma de repente rígida. Faisal, Zrenia, agora. Faisal começou a recitar do seu livro, frases árabes antigas caindo dos seus lábios em um canto rítmico. O ar ao redor do selo pareceu engrossar, distorcer como ondas de calor subindo do asfalto quente. O observador se contorceu dentro desta contenção invisível, sua forma flutuando entre sólido e insubstancial. Aqueles olhos vermelhos brilharam mais intensos, fixando em mim com intensidade terrível. Isso não muda nada, sibilou, voz de alguma forma dentro da minha cabeça em vez de no ar. A barreira já está quebrada. O que observa de baixo já está subindo. O selo sob seus pés começou a brilhar, padrões gravados queimando com fogo branco que contrastava bruscamente com a luz vermelha da lua. A forma do observador se esticou para cima, alongando-se impossivelmente antes de colapsar sobre si mesma como uma estrela morrendo. Uma onda concussiva de força nos derrubou para trás quando a entidade implodiu com um som como o próprio deserto gritando. Onde havia estado, apenas o selo brilhante permanecia, sua luz gradualmente desaparecendo até o depósito de motores estar novamente escuro, exceto pela luz vermelha da lua. Acabou? Zrenia Jake perguntou, me ajudando a ficar de pé. Conseguimos? Faisal fechou seu livro, seu rosto grave. Está banido por agora, mas falou a verdade. A barreira está enfraquecida. O que observa de baixo? Ele parou, olhando em direção ao deserto além do perímetro. O que? Zrenia, o que observa de baixo? Reze para nunca descobrir. Faisal sussurrou. Reze que fizemos o suficiente. Quando a lua de sangue começou a clarear, a sombra da terra recuando, não conseguia me livrar da sensação de que não havíamos terminado nada esta noite. Apenas adiamos o inevitável. 3 dias se passaram após nosso confronto com o observador. 3 dias de silêncio, de vigílias normais do perímetro e sono sem sonhos. As marcas vermelhas nos nossos peitos e braços desbotaram para contornos rosa fracos, depois desapareceram completamente. O acampamento Vitória retornou ao seu ritmo regular de missões, manutenção e rotina entorpecente. Talvez funcionou, Jake disse enquanto compartilhávamos um cigarro atrás dos alojamentos. O comando havia parado de nos separar depois que nossas alucinações aparentemente cessaram. Talvez a coisa de ligação do Faisal realmente aprendeu. Queria acreditar nisso. Deus, como queria. Mas algo parecia inacabado, como a calmaria antes de uma tempestade, em vez de paz verdadeira. Você notou que Faisal sumiu? Swinguei em vez de responder diretamente. Jake franziu a testa. O que quer dizer sumiu? Ele não está no refeitório há 3 dias. Perguntei aos outros trabalhadores e eles apenas desviam o olhar. Não vão falar sobre ele. Uma expressão perturbada cruzou o rosto de Jake. Você acha que algo aconteceu com ele? Dei uma longa tragada no meu cigarro, observando a fumaça se curvar contra o céu sem nuvens. Acho que seja lá o que fizemos naquela noite teve consequências. O selo de Salomão havia desaparecido quando retornamos ao depósito de motores na manhã seguinte. Nem mesmo uma impressão deixada na poeira onde havia estado. O círculo de sal permanecia, porém, perfeito e intocado, como se nada o tivesse cruzado em qualquer direção. Deveríamos tentar encontrá-lo, Jake decidiu. Ter certeza de que está bem. Encontrar informações sobre contratados locais provou quase impossível.
A cadeia de comando nos direcionou em círculos, da administração para a logística para pessoal e de volta. Ninguém parecia ter registros de exatamente quais iraquianos trabalhavam onde ou quem os supervisionava. É como se ele nunca tivesse existido, disse após nossa terceira tentativa falhada de localizar Faisal. Como se alguém o tivesse apagado. Naquela noite, assumi minha posição usual no portão leste, examinando o perímetro com eficiência praticada. O deserto se estendia vazio e quieto, sem olhos vermelhos observando da escuridão. No entanto, o próprio silêncio parecia opressivo, expectante. Perto do fim do meu turno, quando a falsa aurora clareou o horizonte oriental, ouvi, tão fraco que quase perdi sob o zumbido do gerador. Ryan. Congelei, rifle no meio da varredura. O sussurro havia vindo de todos os lugares, e lugar nenhum, como areia se movendo sob meus pés. Ryan Carter. Não acabou. A voz não era o raspar seco e antigo do observador. Era a voz de Faisal, tensa e distante, como se chamando de muito longe. Faisal. Component placement. Sussurrei, examinando a escuridão. Onde você está? Embaixo. A palavra desapareceu como um rádio perdendo sinal. O que observa de baixo? Relatei nada. O que eu poderia dizer? Que havia ouvido a voz desencarnada de um contratado iraquiano desaparecido? Estaria em avaliação psiquiátrica antes das palavras saírem da minha boca. Em vez disso, terminei meu turno em silêncio, o sussurro ecoando na minha mente. Nota do produtor do documentário. A seção seguinte é baseada no diário pessoal do especialista Carter, recuperado durante a pesquisa para esta série. Sua autenticidade foi verificada por análise de caligrafia e correlação com eventos conhecidos no acampamento Vitória. Entrada do diário, 14 de novembro de 2004. Algo está errado com este lugar. Não apenas o observador, algo mais profundo. Continuo sonhando com areia vermelha subindo como água, enchendo meus pulmões, meus olhos. Nos sonhos, posso ver através da areia de alguma forma, ver o que está enterrado sob o acampamento Vitória. Algo vasto, algo antigo. O observador não era a ameaça, era apenas o sentinela, o guardião. E nós o banimos. Jake sente também. Diz que o chão às vezes vibra sob sua cama à noite. Não como fogo de morteiro ou veículos, mas como algo se mexendo no sono. Não vimos olhos vermelhos desde a lua de sangue, mas o silêncio parece pior de alguma forma, como prender a respiração debaixo d'água, sabendo que eventualmente terá que subir à superfície. Faisal ainda está desaparecido. Ninguém vai falar sobre ele. É como se tivesse sido apagado da memória do acampamento. Mas eu o ouvi ontem à noite, chamando de algum lugar que não conseguia ver. Chamando de baixo. Encontrei um novo círculo de areia vermelha esta manhã. Não ao lado do meu beliche, no centro da nossa tenda. Perfeitamente redondo, cerca de 1 metro de largura. Ninguém mais parece notar. Quando caminho através dele, minhas botas não deixam rastros. A areia preenche minhas pegadas como água. Algo está vindo. Os sonhos se intensificaram na semana seguinte. Cada noite a areia vermelha subia mais alto, revelando mais do que jazia embaixo. Estruturas de pedra massivas mais antigas que a civilização, enterradas sob o deserto. Nos sonhos, eu podia ler as gravações naquelas pedras, entender os símbolos que rastejavam pelas suas superfícies como coisas vivas. Comecei a entender o que o observador havia estado guardando, o que havia mantido contido por milênios e o que havíamos libertado ao bani-lo. Precisamos contar a alguém, Jake insistiu, depois que mostrei meu diário. As páginas agora cheias de esboços das estruturas dos meus sonhos e símbolos que não conseguia lembrar de desenhar. Isso é maior que nós. Contar a quem? Zrenia, comando, o capelão. Vão achar que estamos tendo delírios compartilhados. Então voltamos ao povo de Faisal, os outros trabalhadores iraquianos. Alguém deve saber o que está acontecendo.
Era um plano desesperado, mas o único que tínhamos. Naquela noite encurralamos um homem iraquiano mais velho que trabalhava na lavanderia, Nazir, um dos poucos locais que ainda fazia contato visual conosco. Precisamos saber sobre Faisal, Jake disse sem rodeios, e sobre o que observa debaixo da areia. O rosto curtido de Nazir empalideceu. Ele olhou ao redor nervosamente antes de nos puxar para a lavanderia barulhenta, onde as máquinas industriais cobririam nossa conversa. Vocês não deveriam falar de tais coisas, sibilou. Os americanos perturbaram o que deveria permanecer enterrado, primeiro com suas bombas que balançaram a terra, depois com sua escavação para construir este acampamento. O que está enterrado aqui? Zrenia, o que libertamos quando banimos o observador. Os olhos de Nazir se arregalaram. Vocês baniram o de olhos vermelhos. Sua voz era mal audível sobre as máquinas de lavar. Tolos, não era seu inimigo. Era tudo que ficava entre este mundo e o que jaz embaixo. Que é o que exatamente? Zrenia exigiu. Os antigos o chamavam de nomes diferentes. O adormecido, o deus enterrado, o pai da areia. Nazir fez um gesto protetor. Dorme sob o deserto, sonhando com quando governava esta terra. O observador de olhos vermelhos era seu carcereiro, não seu servo. Meu sangue gelou quando as peças se encaixaram. E Faisal, onde ele está? Sumido para avisar os outros. A expressão de Nazir estava sombria. Ou levado pelo que se ergue. De qualquer forma, vocês não o verão novamente neste mundo. Naquela noite, o silêncio ao redor do acampamento Vitória se aprofundou. O zumbido infinito do gerador parecia abafado. Os sons normais de uma base militar estranhamente amortecidos. Mesmo as estrelas pareciam distantes e frias, como se retirassem do que estava prestes a acontecer. Fiquei na minha cama, com medo de fechar os olhos, com medo dos sonhos que esperavam. Ao meu lado, Jake se virava inquieto, ocasionalmente murmurando no sono. Quando a exaustão finalmente começou a me puxar para baixo, ouvi novamente a voz de Faisal, mais perto agora, mais urgente. Ryan, Jake, ele vem, a areia sobe. Sentei completamente alerta. A tenda estava quieta, exceto pela respiração de soldados dormindo. Nada parecia fora do lugar. E ainda assim, o ar parecia carregado, como o momento antes de um raio. O chão sob meu catre vibrou sutilmente. Não o estrondo familiar de explosões distantes ou veículos passando, mas algo mais profundo, mais rítmico, como respiração. Jake, sussurrei, estendendo a mão para balançá-lo. Você sente isso? Ele já estava sentado, olhos arregalados na escuridão. O chão está se movendo. Como se respondendo à nossa consciência, a vibração se intensificou. Ao nosso redor, outros soldados se mexeram, murmurando perguntas. Alguém ligou uma lanterna de batalha, lançando sombras duras pelos rostos confusos. Terremoto? Zrenia, alguém sugeriu. Não nesta região, outro respondeu. O tremor ficou mais forte. Lá fora, ouvimos gritos quando soldados emergiram de tendas e alojamentos. Rádios crepitavam com relatórios confusos. Jake e eu trocamos um único olhar horrorizado. Sabíamos o que estava acontecendo. O que observa de baixo, sussurrei. Como se convocada pelas minhas palavras, uma névoa vermelha fina começou a vazar pelo chão da tenda. Não caindo de cima, mas subindo de baixo, desafiando a gravidade. Rodopiou ao redor dos nossos pés, curvando-se pelas nossas pernas como tentáculos curiosos. Todo mundo para fora, Zrenia, Jake gritou. Agora! Evacuamos a tenda quando o tremor atingiu seu pico. Lá fora, o caos reinava. Soldados tropeçavam em confusão. Oficiais gritavam ordens contraditórias e, à distância, sirenes de aviso começaram a soar. Mas, acima de tudo, ouvi um som que congelou meu sangue. Um sussurro que parecia vir da própria areia, da terra sob nossos pés, do ar que respirávamos. Ryan Carter, eu vejo você agora.
Não era mais a voz de Faisal. Não era mais a voz do observador. Esta era algo mais antigo, mais vasto. Uma voz como continentes se movendo, como montanhas se moendo. A voz do que sempre havia estado observando de baixo. Quando a névoa vermelha se espessou ao nosso redor, agarrei o braço de Jake. Precisamos sair daqui. Todo o acampamento, todo mundo precisa evacuar. Mas já era tarde demais. A areia estava subindo, não apenas ao nosso redor, mas por todo o acampamento Vitória, vazando através de pisos, rodopiando do céu noturno, formando padrões perfeitos demais para serem naturais. Círculos dentro de círculos, símbolos como aqueles que eu havia desenhado sem entender. À distância, onde o deserto encontrava a cerca do perímetro, algo vasto estava tomando forma na escuridão. Uma silhueta mais negra que o céu noturno, subindo como uma maré de sombra. E em algum lugar, perdido no caos de ordens de evacuação e confusão, ouvi a voz de Faisal uma última vez. O observador retorna, o círculo se fecha. Então o silêncio caiu sobre o acampamento Vitória. Um silêncio tão completo que parecia engolir todos os outros sons, todo pensamento, toda esperança. O silêncio de areia enchendo pulmões, o silêncio de olhos antigos se abrindo, o silêncio do que sempre havia estado observando. 15 anos. É quanto tempo faz desde que deixei o Iraque, desde que me afastei do acampamento Vitória com pesadelos que se recusam a desaparecer e perguntas que nunca serão respondidas. Algumas noites ainda acordo ofegando, meus lençóis úmidos de suor, convencido de que posso sentir areia vermelha enchendo meus pulmões. Tenho 39 anos agora, cabelo rareando, uma hipoteca, um emprego vendendo seguros em Columbus, Ohio. No papel, sou o especialista Ryan Carter, não mais. Apenas Ryan, o cara com um sorriso quieto, que às vezes olha muito tempo para as sombras. O cara que mantém um pote de sal ao lado da cama, que sua namorada acha que é alguma superstição estranha. Ela não está totalmente errada. O registro oficial mostra que fui evacuado medicamente do Iraque após o que chamaram de episódio dissociativo induzido por estresse. Meu arquivo menciona alucinações, paranoia e PTSD. O que não menciona é Jake Riggs ou Faisal, ou o fato de que 17 outros soldados relataram alucinações idênticas naquela noite. O que não menciona é a areia vermelha. Você entende por que estamos pedindo para participar deste documentário, Sr. Carter? A produtora senta em frente a mim, seu gravador colocado cuidadosamente entre nós. Seu relato combina com outros que coletamos. Algo aconteceu no acampamento Vitória naquela noite que nunca foi adequadamente explicado. Estudo seu rosto procurando zombaria ou descrença. Encontro apenas curiosidade. O que aconteceu com Jake? Zrenia, perguntei em vez de responder. É a pergunta que carrego há 15 anos, aquela que o exército se recusou a abordar. Ela hesita. O especialista Riggs foi transferido para a Alemanha para avaliação psiquiátrica logo após o incidente. Recebeu uma dispensa médica em 2005. Ela pausa. Não conseguimos localizá-lo para este documentário. Claro que não conseguiram. Jake se escondeu depois de voltar para casa. Homem esperto. E Faisal. Nenhum registro de qualquer contratado com esse nome trabalhando no acampamento Vitória. Rio, mas não há humor nisso. Claro que não. Os dias seguintes ao que os militares oficialmente chamaram de incidente de 17 de novembro se confundiram na minha memória. Lembro da tenda médica, das avaliações psiquiátricas, dos oficiais cada vez mais frustrados, exigindo que eu retratasse minhas alucinações. Lembro de ser separado de Jake, pegando apenas um vislumbre dele sendo escoltado para um helicóptero de transporte, seus olhos encontrando os meus brevemente antes de o levarem. Mais que tudo, lembro do silêncio que caiu sobre o acampamento Vitória. Não apenas quietude, silêncio. O tipo que engole som, que faz você duvidar da sua própria voz quando fala. Por 3 dias após o incidente,
Toda a base operou sob aquele cobertor sufocante de silêncio, como se algo vasto estivesse prendendo a respiração, esperando. Então, tão de repente quanto começou, se levantou. O gerador parecia mais alto novamente, vozes carregavam pelo complexo, rádios crepitavam com tráfego normal. A vida no acampamento Vitória retomou seu ritmo de tempo de guerra. E soldados pararam de falar sobre a noite em que o chão tremeu e névoa vermelha subiu da areia. Mas as coisas haviam mudado. O perímetro noroeste, nosso posto antigo, foi silenciosamente descomissionado. Uma nova cerca erguida 50 metros dentro da antiga. Aquela seção do deserto foi declarada fora de limites devido à munição não explodida. Guardas foram dobrados à noite e ninguém, absolutamente ninguém, falava sobre olhos vermelhos observando da escuridão. O que você acha que aconteceu naquela noite, Sr. Carter? Swing, a produtora, pergunta, me trazendo de volta ao presente. Após 15 anos de reflexão, qual é sua teoria? Considero minhas palavras cuidadosamente. Aprendi que verdade demais soa como loucura. Acho que construímos uma base militar sobre algo antigo. Digo finalmente. Algo que estava contido, guardado, e acho que acidentalmente quebramos essa contenção. O observador. A entidade com olhos vermelhos. Você acredita que era algum tipo de guardião? É o que Faisal tentou nos dizer. Pensávamos que estava nos caçando, mas estava nos avisando, nos marcando. Toco meu peito onde o círculo vermelho uma vez ardeu. Quando o banimos durante a lua de sangue, removemos a única coisa mantendo a presença maior sob controle. E o que era essa presença maior? Balanço a cabeça. Não sei seu nome. Não acho que línguas humanas tenham palavras para isso. Mas era vasto, antigo, e havia estado nos observando debaixo da areia desde muito antes de chegarmos ao Iraque. A expressão da produtora permanece neutra, profissional. Vários soldados relataram ouvir sussurros após a entidade ter sido supostamente banida. Você experimentou isso? Sim. Primeiro a voz de Faisal nos avisando, depois algo mais antigo. A memória faz minha pele arrepiar mesmo agora. Sabia meu nome, disse que podia me ver. E após a evacuação, os relatórios mencionam uma retirada completa daquela seção da base. Então eu já estava sendo enviado embora, amarrado a uma maca, sedado. Minha boca se torce em um sorriso amargo. Perigoso para si mesmo e outros. É o que escreveram. Transtorno psicótico compartilhado. Histeria em massa. Diagnósticos convenientes para testemunhas inconvenientes. Após minha dispensa, passei anos pesquisando o que aconteceu no acampamento Vitória. Encontrei referências espalhadas a fenômenos similares em outras bases militares no Iraque. Sussurros na areia, figuras que desapareciam quando abordadas, marcações inexplicáveis aparecendo durante a noite. Tudo silenciosamente enterrado em relatórios de incidentes classificados. Tudo descartado como reações de estresse ou percepções ambientais equivocadas. Mas também encontrei relatos mais antigos. Soldados britânicos durante o período colonial, registros otomanos, até fragmentos de textos babilônicos, todos descrevendo observadores com olhos ardentes que apareciam em fronteiras, em encruzilhadas, em lugares onde mundos se encontram, guardiões no limiar. Uma última pergunta, Sr. Carter, a produtora diz verificando suas anotações. O acampamento Vitória foi oficialmente transferido para controle iraquiano em 2011. Então, o setor noroeste havia sido completamente abandonado. Segundo imagens de satélite, você sabe o que há lá agora? Nada, respondo. Aquela área permanece vazia, sem construção, sem agricultura, nem mesmo tráfego de pedestres, segundo os locais. Apenas deserto vazio. O que não conto a ela é que vi as fotos de satélite, rastreei as mudanças ao longo dos anos. Como a seção vazia cresceu, o perímetro de abandono se expandindo em um círculo perfeito.
como a areia lá parece mais vermelha que o deserto circundante, mesmo do espaço. Como às vezes, se você olhar as imagens térmicas capturadas à noite, pode distinguir padrões nas variações de temperatura. Círculos dentro de círculos formando formas como aquelas que eu costumava desenhar no meu diário. Aquelas que ainda desenho às vezes quando os sonhos voltam. Obrigada pelo seu tempo, Sr. Carter, a produtora diz desligando o gravador. Seu testemunho será valioso para nosso documentário. Alguém vai acreditar? Zrenia, perguntei. Ela me dá um olhar medido. A verdade tem um jeito de emergir, mesmo da areia. Depois que ela sai, fico na janela da minha sala, observando a escuridão se reunir nos cantos do meu quintal suburbano. No reflexo do vidro, pego um vislumbre de movimento atrás de mim. Uma sombra mais escura do que deveria ser, com 2 pontos de luz vermelha onde os olhos poderiam estar. Não me viro. Aprendi que alguns observadores são protetores, não predadores. Ainda está lá fora, não está? Sussurro para o reflexo. O que observa de baixo? A sombra não responde, mas sinto o peso familiar de estar sendo observado. O formigamento na nuca que nunca desapareceu completamente desde o Iraque. Algumas noites me pergunto se me seguiu para casa, ou se sempre esteve aqui também, dormindo sob areia diferente. Algumas noites me pergunto se o que aconteceu no acampamento Vitória foi apenas o começo de algo maior, um primeiro tremor antes de um despertar maior. Mas na maioria das noites, sou simplesmente grato pelo observador de olhos vermelhos que faz guarda nas minhas sombras, mantendo a barreira intacta entre meu mundo e o que jaz embaixo, porque algumas fronteiras nunca deveriam ser cruzadas. Algumas coisas antigas deveriam permanecer enterradas, e alguns observadores são tudo que fica entre nós e a escuridão que sempre esteve observando. Inscreva-se para mais histórias paranormais de guerra.